O primeiro ingrediente que a gente tem aqui, que a gente traz para o nosso brigadeiro gourmet, é justamente o ingrediente que é herdado lá do brigadeiro antigo, que é o leite condensado, tá? Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, o que é o leite condensado? Estou aqui com o meu leite condensado. E o que é o leite condensado? Que ingrediente é esse? Gente, o leite condensado, ele é uma mistura, falando de forma didática e bem resumida para vocês, ele é uma mistura de leite mais açúcar, reduzida o teor de água. Isso é importante para na hora de você saber escolher o leite condensado. Vou falar para vocês aqui duas características que o seu leite condensado precisa ter. Então, antes de você saber escolher, entenda que o que é leite condensado é como se eu pegasse leite, acrescentasse açúcar e diminuísse o teor de água dele, vira aqui o nosso leite condensado, certo? Grosseiramente falando, é isso. Então, quando a gente vai escolher o leite condensado que a gente quer usar para fazer o brigadeiro gourmet, a gente precisa ter atenção em relação a duas coisas. A primeira característica que a gente precisa observar nele é a textura. Então, olha só a textura aqui do meu leite condensado. Vocês estão vendo que é uma textura bem grossinha? Isso é excelente. É exatamente isso que a gente quer. Um leite condensado encorpado, bem grossinho. Isso significa que tirou bastante água, né? E ele ficou grosso. Porque o que acontece? Às vezes você vai pegar lá o leite condensado e ele é super aguado. Se ele não perdeu água lá no processo de fabricação dele, sabe onde é que ele vai perder água? Na sua panela, quando você estiver lá mexendo. Então ele vai demorar mais tempo de chegar no ponto, ele vai ter um rendimento menor, porque ele é um leite condensado, grosseiramente falando, mais aguado. Então presta atenção nessa característica dele ser um leite condensado grossinho, mais encorpado, certo? Essa é a primeira característica que a gente busca em um leite condensado. A segunda característica, eu falei para você que o leite condensado é leite mais açúcar e retira a água. Sobre a água já falei aqui, né? Procura um leite condensado mais encorpado. Mas espera aí, a Mari falou que é leite mais açúcar. Olha só. Você já comeu um brigadeiro que estava todo açucarado? Sabe quando você morde o brigadeiro e parece que tem grãos de açúcar nele? Ele açucarou? Vocês já comeram um brigadeiro que na hora que você morde, ele não tem essa textura perfeita de fazer o puxadinho e depois derreter na boca. Não, ele corta, ele não puxa, né? É como se fosse um doce, uma massinha. Não é um brigadeiro, sabe? Você morde, ele corta e vem todos de grãos que parecem açúcar. Já, ó, a galera aqui no Instagram, já, sim. Então, o que acontece? É porque realmente são grãos de açúcar ali. O seu brigadeiro, ele açucarou. Açucarar é um processo natural do brigadeiro. Todo brigadeiro, ele vai açucarar, certo? Mas se você escolhe um leite condensado que tem grãos de açúcar a mais, o seu brigadeiro, ele vai açucarar mais rápido. Isso significa que a validade que você vai ter do seu brigadeiro gourmet vai ser menor. Porque, gente, a gente precisa entregar para o nosso cliente um brigadeiro fresquinho com a textura perfeita. Não é para você entregar para o seu cliente um brigadeiro todo açucarado, já com grãos de açúcar ali, com aquela casquinha de açúcar dentro, cheio de pedaços de açúcar. Não é assim que você vai entregar um brigadeiro gourmet para o seu cliente. Ele tem que ter a textura perfeita, tá? E se você coloca um leite condensado que tá cheio de grãozinhos de açúcar, isso vai fazer com que o seu brigadeiro gourmet ele açucare mais rápido. Então, a segunda característica, deixa eu voltar aqui para a galera ver a mesa. Então, a segunda característica que você vai analisar no seu leite condensado são os grãos de açúcar. Aqui, eu acho que pelo fundinho da colher dá para ver melhor. Olha só que leite condensado liso e brilhante. Vocês estão vendo?
Mas se você pegar uma quantidadezinha do leite condensado e degustar, você vai colocar na boca. Vai pegar uma quantidade aqui e vai botar na boca. Quem nunca deu uma colheradinha aí no leite condensado no TPM da vida, né? Acho que todo mundo. Ó, você vai pegar aqui uma colheradinha dessa e vai colocar na boca e vai degustar. Quando você degustar, ó, pra galera do Instagram, ó, o brilho e bem lisinho, 100 gramas de açúcar, tá vendo? Quando você degustar esse leite condensado, você não pode sentir na boca um aspecto arenoso, de como se tivesse grãozinhos de açúcar. Por quê? Porque não é como se tivesse grãozinhos de açúcar, são grãozinhos de açúcar. Então, o seu leite condensado vai açucarar mais rápido, o seu brigadeiro também vai açucarar mais rápido. Então, essas duas características a gente precisa observar na textura do nosso leite condensado, tá? Então, não basta eu chegar aqui para você e falar, ah, eu uso tal marca. De repente, tal marca na sua cidade, o preço não está acessível para você, ou de repente você não encontra essa marca na sua cidade. Tem estados, né, como Minas, por exemplo, que tem marcas próprias de leite. Então, você entendendo qual é a função do leite condensado na sua receita de brigadeiro gourmet e entendendo quais são as características que você precisa observar nele, você vai saber escolher seu leite condensado, tá? Então, em relação à textura dele, a gente pega um leite condensado mais grossinho e a gente pega um leite condensado mais liso, que não tenha grãozinhos de açúcar. A terceira coisa que a gente vai ver no leite condensado é em relação à coloração. Tem algumas marcas de leite condensado que elas são mais amareladas. E aí, o que que acontece? Vamos voltar aqui para o que eu falei para vocês. O que é leite condensado, Mari? Leite mais açúcar com redução de água. Na hora de fazer essa redução de água, é necessário aquecer em altas temperaturas esse ingrediente. E aí, o que que acontece? No que aquece em altas temperaturas, o que é que o leite condensado vira? Doce de leite, né? Não sei se vocês já pegaram uma latinha de leite condensado aí para cozinhar para virar doce de leite. Algumas marcas de leite condensado, elas aquecem tanto para tirar a água ali do produto, que acaba deixando ele mais amarelado, ele com um sabor meio de doce de leite. Então, a terceira coisa que a gente vai analisar é a coloração. Quanto mais branquinho for o seu leite condensado, melhor, tá? Inclusive, gente, a marca que eu utilizo de leite condensado, já cheguei a comprar leite condensado, que é uma marca branquinha aqui, né? Mas eu já cheguei a comprar leite condensado amarelado da marca que eu utilizo. Porque às vezes naquele lote acabou passando um pouquinho ali do ponto. Quando isso aconteceu comigo, isso aconteceu uma vez comigo, todo o leite condensado que eu comprei, ele veio mais amarelado. O que foi que eu fiz? Eu reservei para brigadeiros gourmet que pedem um tom a mais. Então, por exemplo, o de churros, o de caramelo salgado, não vai interferir. Então, se, por exemplo, você comprar e ele for mais amarelado, você pode reservar para esses sabores, certo? Mas para sabores como capim santo, que a gente quer que fique um brigadeiro ali verdinho claro, né? Que a gente quer que sobressaia o sabor do capim santo e não do doce de leite, né? A gente não quer um brigadeiro de capim santo com gosto de doce de leite. Então, pega um leite condensado mais clarinho. Essas são as três principais características. Em relação à textura, temos duas, mais grossinho e sem aspecto arenoso. E em relação à coloração, um leite condensado mais branquinho, tá bom?